Continuando com o concierge, na hotelaria hospitalar, hoje a gente vai falar do perfil do concierge. Formação. Atualmente não é exigido nenhuma formação específica para atuar como concierge, por mais que existam já cursos na área e geralmente os concierges são da área de turismo, né, ou hotelaria. Porém, alguns conhecimentos são importantes para garantir uma prestação mais adequada do serviço ao paciente e que o trabalho seja resolvido de uma forma mais fluida. São alguns conhecimentos que podem já vir de experiências em outros locais e você também pode agregar esse conhecimento na sua prática do dia a dia. Para o eixo de enfermagem, o conhecimento sobre cuidado com o paciente, então troca de decúbito, os banhos, horários de procedimentos e atendimentos gerais àquele paciente. Também tem a questão da escala de trabalho, então quais são as pessoas que estão com aquele paciente. No eixo de hotelaria, conhecimento sobre permanência hospitalar, porque você pode ficar durante um período num quarto e depois tem que ser transferido para outro, qual o outro quarto que pode ser transferido, quais são as condições que esse quarto tem que ter, esse leito, os equipamentos que são utilizados, né, quais são as facilidades ou empecilhos desses equipamentos, e o mobiliário, por questões de você saber as metragens específicas e os fornecedores do hospital que oferecem esses equipamentos e o mobiliário também. No eixo de atendimento, conhecimento em comunicação verbal e não verbal, que a gente também citou na parte de agente de humanização, e quais são as pessoas nos cargos chaves, porque você vai precisar saber quem são os líderes, os gestores, justamente para que as solicitações do paciente sejam enviadas para eles. No eixo de gestão de leitos, conhecimento sobre a rotina hospitalar, né, os horários de tudo, o prazo de higienização e finalização de leitos, para você não encaminhar um cliente, um paciente para um quarto que ainda não foi finalizado, não está de acordo, e também da agenda cirúrgica, para você se planejar com os quartos e os leitos para atender esses pacientes que saem após cirurgia. Comportamento. O concierge é um papel de grande comunicação dentro da rotina hospitalar, então existe uma grande habilidade de comunicação, orientação para a liderança e capacidade de pensamento estratégico. Todos devem saber o seu nome e você deve saber o nome de todos, para que essa comunicação seja o elemento chave e que não se abra espaço para alguns telefones sem fio ou informações divergentes. Há alguns pontos fortes de comportamento de um concierge: se apropriar daquilo que está falando e mostrar credibilidade, né? Então, estudar muito ou ter pelo menos conteúdo pronto ali para você defender por que você está usando aquela tratativa, aquela normativa. Saber se comunicar com as pessoas de níveis diferentes da hierarquia hospitalar, então tanto uma operacional quanto a alta gerência tem formas de comunicação diferentes e o concierge tem que saber lidar com essas formas de comunicação. Reportar sempre os prazos e motivar a equipe a cumpri-los. Então, fazer uma organização com que você saiba todos os prazos de tudo que você definiu e tudo que o paciente precisa e conseguir atender esse paciente antes dele receber uma alta ou de piorar a situação dele durante a permanência. E ser um agente de humanização e mudança de vícios de trabalho que prejudicam a rotina de trabalho. Então aqui a gente vai trabalhar com pessoas que já estão há muito tempo dentro daquele setor, usando os mesmos processos, e a gente sabe que os processos eles têm que ser evoluídos, adaptados e atualizados. E aí a resistência à mudança, quando um concierge entra, é muito forte, justamente porque ele é esse gestor de agilidade dentro da rotina. Interação. Como já dito, o concierge trabalha com todos dentro do hospital, todos dentro do serviço de saúde. Portanto, a interação com os ambientes internos e externos da estrutura hospitalar é de extrema importância para que uma imagem íntegra e a confiança seja permanecida dentro das rotinas do trabalho. O concierge ele não vai ser um chefe, né? Ele não vai ser
um líder de setor, ele não vai ser gestor, ele é uma ponte entre os interesses da alta administração com o setor operacional. Por isso, ele sempre está atualizado sobre as mudanças que ocorrerão em todas as escalas, a fim de se tornar justamente esse facilitador de mudanças. Então, a alta administração tem uma definição específica, né? Os diretores, os donos do negócio vão fazer uma mudança grande. Então, ele, como agente facilitador, ele vai conversar com os níveis operacionais e já instigando essa mudança, né? Falando, ó, existe uma possibilidade de isso mudar, como você vai se sentir, como que vai ser, justamente para dar feedback para a alta administração se aquela mudança tem um impacto positivo ou negativo, não só no nível estratégico, mas também nos outros níveis da organização. O concierge ele não está no nível operacional, ele trabalha no nível operacional, mas ele trata de uma extensão física da hotelaria. Então ele está no nível gerencial e ele deve receber instrução e reportar para o nível estratégico da instituição. Então ele está no nível, ele é uma parte operacional, mas do nível de gestão. E aí a função dele é atuar no nível operacional do estabelecimento, com as pessoas, né, da grande maioria, e sempre reportando para esse nível gerencial relatórios ou indicadores para que esse nível, essa gestora, esse gestor de hotelaria consiga enviar para o nível estratégico, para os diretores, para os donos e justamente todo mundo saber tudo o que está acontecendo. O concierge ele deve se manter imparcial nas situações adversas da instituição, prevendo sempre que as mudanças irão chegar até ele pela alta administração ou pelo seu gestor, e ele vai ser esse facilitador. Então a interação com o nível operacional para que a mudança seja feita tem que ser consistente e amigável. Então, aqui a questão é as mudanças que ocorrerem, o concierge não pode opinar, não pode sugerir mudanças em outros níveis que não seja o dele, em outros setores que não seja o dele. Se ele quiser sugerir alguma mudança, que seja para a pessoa-chave daquele setor, né, o líder ou o gestor. Justamente fazendo com que essa comunicação com o nível operacional que ele já conseguiu não seja perdida.